exemplo, se eu quero plantar milho, eu tenho que pegar as sementes de milho que eu tenho, cavar um buraco na terra, botar as sementes, jogar um pouco de água e aí torcer para aquilo dar certo. No momento que eu fiz isso, eu fiquei mais pobre aquelas sementes que eu não tenho mais, fiquei mais pobre a energia que eu gastei para cavar o buraco, mais pobre aquela água que eu gastei ali, e se cai uma geada, cai um temporal, etc., eu não recupero nada. E aí no final eu espero que aquilo vire uma espiga de milho que me traz muito mais riqueza do que aquela que eu abri mão no começo. Investimento, risco e retorno. E aí a gente chega à seguinte conclusão, que para gerar essa riqueza, no começo eu tenho que abrir mão de uma riqueza, logo só pode começar o processo de investimento quem tem alguma riqueza. Só tem independência para construir o seu caminho quem tem alguma riqueza. E quem não tem riqueza torna-se 100% dependente daquele que tem alguma riqueza para poder sobreviver e ter aquilo que ele precisa para poder chegar no dia de amanhã. Antigamente, quando a gente vivia em tribos, você não tinha propriedade privada, etc., o cara chegava e falava assim, estou com fome, vou sair para caçar. E eu estou com sede, vou sair para procurar algum riacho para beber uma água. Só que tinha na cabeça dele dois conceitos naturais, que era o seguinte, de toda vez que eu conseguir ter sucesso nessa minha busca por riqueza, eu vou distribuir um pedacinho com as outras pessoas do grupo. Por quê? Porque não é sempre que você tem sucesso na sua caçada, não é sempre que você tem sucesso buscando uma fruta para poder comer. E se você depender só do seu sucesso, você provavelmente não chega na próxima vez que você tem sucesso vivo. Agora, se toda vez que alguém do nosso grupo conseguir pescar um peixe, pegar um pedaço do peixe e dividir entre todos do grupo, a gente sabe que todo dia provavelmente alguém vai pegar um peixe e todo dia nós vamos acordar todos com o que a gente precisa de condição mínima para sair e pescar. Toda a sociedade é tão forte quanto o seu elo mais fraco. A sociedade não é tão forte quanto o seu elo mais fraco. A gente fica aqui no Brasil torcendo para mais brasileiros entrarem na lista da Forbes, dos que são bilionários do mundo. Os 3 países mais desenvolvidos do mundo, com melhor IDH, que são Noruega, Suíça e Austrália, não tem um indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo. As sociedades mais desenvolvidas do mundo não são as que têm os ricos mais ricos, são as que têm os pobres mais ricos. Porque nessas sociedades todo mundo acorda todos os dias com tudo que eles precisam para iniciar também esse processo de geração de riqueza. E naturalmente, quando todo mundo tem essa condição, você desenvolve a segunda característica, tão bem descrita por Karl Polanyi, da reciprocidade. Ou seja, eu abro mão do que eu tenho hoje para você, porque sei que amanhã você vai abrir mão do que você tem para mim. Esse processo de investimento só pode vir de 2 grupos hoje em dia. Ou da iniciativa privada, ou do poder público, que nos representa, todos nós. O poder público nada mais é do que isso. A pessoa jurídica que representa a nação. Nação, o grupo de pessoas que fazem parte daquela comunidade, comum a uma unidade. Só que aí o que a iniciativa privada fala? Ela fala o seguinte, olha, se existe um poder público que tem efetivamente um poder, isso tira poder meu no sentido de tornar as pessoas dependentes daquilo que eu tenho de capital para poder oferecer para elas iniciarem esse processo de riqueza, porque elas não têm o mínimo para poder iniciar. E aí qual que é o objetivo? E sempre foi aumentar este poder da iniciativa privada e diminuir esse poder do poder público. E a gente está vivendo isso, perdoe, eu tenho que estar em 10 minutos, chegar ao final da história, mas a gente está vivendo no Brasil um plano estratégico que diz respeito exatamente a este processo. A gente vive no país, segundo alguns índices, mais desigual do mundo, onde o capital, seja ele o capital fundiário, o capital tecnológico, o maquinário, ele está concentrado como em nenhum outro país na mão de muito poucas pessoas. 50% das terras agriculturáveis no Brasil, cultiváveis, na mão de menos de 1% dos donos. Você tem mais de 30% da renda na mão de 1% das pessoas. Você tem que os 200 bilionários brasileiros, eles de 2012 para cá, eles aumentaram o total que eles têm de riqueza de 300 bilhões de reais para 1 trilhão e 300 bilhões de reais, enquanto o PIB brasileiro real diminuiu. Mas isso não é o suficiente para eles.
E aí, como é que começou o plano, que foi o plano que eles sempre tentaram colocar em prática, e que agora é em prática? A gente começa a fazer o seguinte: para tirar o poder do Estado, temos que tirar a capacidade do Estado de investir, porque quando o Estado investe, nós todos investimos, e nós todos temos direito, pelo menos em tese, a um pedaço do resultado dessa riqueza gerada. E como é que você impede o Estado de investir? Fazendo uma emenda constitucional 95, que proíbe durante 20 anos os investimentos do Estado. Ele não é um limite de gastos, a não ser que você não considere juros da dívida gasto. E aí, quando você impede o Estado de investir, a gente olha e fala o seguinte: mas e agora? Como é que a gente vai crescer? Se a gente precisa gerar riqueza para sobreviver, alguém tem que investir. Aí surge a iniciativa privada, na mão de meia dúzia de pessoas, e fala o seguinte: não se preocupem, eu vim para salvar vocês. Eu sou o salvador da pátria. Aí a gente fala: mas você investe? Aí eu invisto, eu gero empregos, eu gero crescimento, mas... E aí, assim como um sequestrador que assalta um banco e bota as pessoas de refém, eles começam com as exigências. Primeira exigência: eu quero que vocês passem uma reforma trabalhista. Aí eu começo a investir. O que é a reforma trabalhista se não diminuir o custo da mão de obra? É tão simples quanto isso. Você faz com que as pessoas possam trabalhar mais em condições diferentes, com menos poder de negociar o valor do seu trabalho, com menos poder de combater as ilegalidades que são feitas contra ele. O que acontece imediatamente com o preço da mão de obra? Cai. E para eles o preço da mão de obra é simplesmente mais uma das linhas da planilha de Excel, como tem aluguel, como tem o preço da luz, como tem o preço do algodão se ele faz uma camiseta. Não existe uma pessoa, um nome atrás daquele número. Há muito tempo nós deixamos de dar nomes aos bois. Eu, quando era pequeno, meu avô tinha uma fazenda, ele falava assim: nunca dê um nome ao boi, senão você não consegue matar. A gente parou de dar nome aos bois e hoje a gente mata, sem preocupação. Somos todos números de uma planilha de Excel, sujeitos a cortes, emendas e contas de chegada. E aí a gente passa a reforma trabalhista e fala: solta o refém, por favor. Ele fala: não, só solto quando você passar a reforma da Previdência. E aí a gente passa a reforma da Previdência e ele não vai investir, porque ele só vai fazer quando a gente passar a reforma tributária. E a gente vai fazer a reforma tributária e ele não vai passar só quando a gente fizer uma reforma administrativa e diminuir o tamanho do Estado. E quando tiver feito tudo isso, ele não vai investir e vai falar o seguinte: na verdade o que precisa é o Estado voltar a investir para induzir. E aí vai cair a emenda constitucional 95, mas quando ela cair, todos os mecanismos foram feitos para não cair nada da riqueza que for gerada na mão do trabalhador, na mão daquelas pessoas que geram a riqueza, e vão cair só na mão dessas pessoas que concentram já todo o capital no Brasil. Num país como esse, não existe democracia, porque a verdade é que a meia dúzia de famílias que detêm esse poder econômico no Brasil, elas decidem qual a reforma da Previdência que vai passar, elas decidem qual a reforma tributária que vai passar, elas definem qual é a reforma administrativa que vai passar. Mas tem uma diferença: eu não votei em nenhum fabricante de cerveja, nem dono de banco, para ditar os caminhos da minha vida. A gente vota em deputados, em senadores, em governadores, em prefeitos, em pessoas que já não são representativos das pessoas que a gente vê na sociedade, mas pelo menos são eleitos pelo voto. Agora, não são esses empresários que devem ditar os caminhos que a gente deve seguir. E enquanto a gente acumular essa riqueza, esse capital na mão dessas pessoas, a gente vai ter uma falsa impressão de que os rumos desse país vão estar sendo tomados pelas pessoas que foram votadas, mas vão estar sendo tomados por aquelas pessoas que detêm mais o dinheiro. A gente vive num país onde cada CPF não vale um voto, cada real vale um voto, quando a gente está falando sobre os caminhos que vão ser decididos para a gente seguir. E é isso que a gente tem que mudar para poder viver num país mais democrático. É isso aí, muito obrigado.